Olá, expansivos! Não estranhem aqui agora. Eu sou a Daniela Campos e eu aceitei um desafio aqui do Rodolfo. Então, mudamos e invertemos os papéis. E sabe o que eu estou sentindo? Ansiedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quero agradecer aí a oportunidade e estar aqui a serviço de vocês. Hoje eu estou exercendo um papel de host do Expansivamente. E eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Essa pessoa é o Rodolfo, um advogado, um presbítero da igreja, um psicanalista e um futuro psicólogo. Então, assim, quero aproveitar aí a oportunidade e te receber aqui, Rodolfo. Seja Obrigado, bem-vindo no Dan. Obrigado, Expansivamente. obrigado. Já vou chegar puxando a orelha. Ai de vocês, se pedirem ela e não eu, viu? Porque ela apresenta e inicia melhor do que eu, viu? Obrigado, Dani. Obrigado. Mas é muito bom também para mim aqui, né? Poder falar um pouco, né? Que às vezes, quando a gente recebe um convidado, a estrela é o convidado, né? E não que eu queira ser a estrela. Mas às vezes a gente também tem muita coisa para falar e não tem a oportunidade, né? De poder cooperar com o público. A gente coopera com uma ou outra colocação. E poder falar um pouco da minha trajetória, poder somar na vida de vocês, assim, sendo conduzido pela Dani, para mim é uma honra. E não é para gostar mais dela do que de mim e pedir a presença dela, viu? E hoje quem vai pedir para vocês sou eu. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, curte, compartilha, que isso ajuda muito a gente. Obrigado, Dani, por aceitar esse Isso. desafio. E eu que agradeço a confiança e, de fato, é um desafio, né? O meu primeiro host. E é isso. E aí a gente está aqui, né, Rodolfo, para quem que é o meu público que vai assistir esse vídeo, que não te conhece, Uhum. de fato se apresente para eles, né? Conta um pouco quem é o Rodolfo, né? Que conduz com tanta maestria Imagina. esse projeto e é um projeto muito importante que vai impactar muitas vidas. Mas conta aí para eles quem é você. Tá, obrigado, Dani. Bom, Rodolfo Krasovski. Da onde que vem esse sobrenome? Esse sobrenome vem da Ucrânia. É muito difícil realmente de falar. Bom, eu sou um cristão. Nós nos conhecemos, né, através da fé que a gente Uhum. compartilha também com relação a isso. Bom, sou pai. é, Tive algumas empresas, sempre fui muito voltado à parte do empresariado. Por conta disso, tive alguns problemas de saúde física, mental. Tive AVC, burnout. AVC. AVC, burnout, depressão, ansiedade. Passei por tudo isso. Sou formado também em Direito. Trabalhei no escritório de advocacias por cerca de 15 anos. Dei aula há uns 3 anos. Mas sempre flertei com essa parte de psicologia, de comportamento e tal. E hoje estamos aí, né, estudando. Sou um psicanalista, sou um graduando de psicologia e estou concluindo, né, minha pós em neurociência também. Gosto muito, não vou parar por aqui. Então, gosto muito de estudar, gosto muito de ajudar as pessoas, gosto muito dessa parte aí de comportamento e espero poder contribuir hoje com você e com o programa. Que legal. Você vê que eu me sinto realmente muito feliz em ter essa oportunidade, né? De entrevistar uma pessoa tão importante e que tem um impacto tão positivo na vida das pessoas. Eu, de fato, já te conheci, né? Ministrando uma palavra edificou muito minha vida naquele momento. E eu sou muito grata por isso. E eu quero trazer um pouco aqui em pauta sobre a ansiedade, né? Nós viemos aí de um trabalho falando sobre saúde mental. Hoje é um dia importantíssimo ainda, Janeiro Branco, e a gente está falando um pouco sobre ansiedade. Eu não sei se vocês aí sabem, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é fato. E aí, Rodolfo, eu queria muito que você trouxesse, Legal, explicando para o pessoal, né? Acho que é importante a gente psicoeducar as pessoas. perfeito. O que é ansiedade? A ansiedade tem a ver com uma emoção? Como que se mistura tudo isso? Virou um rótulo, todo mundo, tô ansioso. O que é ansiedade, Rodolfo? Vamos lá. Para você que muito provavelmente assistiu Divertidamente, né? Você viu ali, Divertidamente o 2 ali. Você viu a ansiedade e acreditou que a ansiedade fosse uma emoção. Eu vou ter que frustrar você, porque infelizmente a ansiedade ela não é uma emoção. Então, você sente ela, mas ela não é uma emoção. Existem 3 correntes que falam a respeito das quantidades de emoções que nós temos, mas a predominante fala que nós temos 4 tipos de emoções: alegria, tristeza, raiva e medo. Medo. A ansiedade, ela é um desdobramento desse medo. E aí existem várias situações que podem promovê-la. Então,
uma ansiedade de falar em público, uma ansiedade com relação a um novo, uma ansiedade com relação a isso. Então, existem vários cenários de incertezas que promovem em nós esse medo. O sentimento do medo, o sentimento da alegria, o sentimento da tristeza, eles são fundamentais para os nossos relacionamentos e desenvolvimento. Quando que é uma ansiedade? A ansiedade, até um certo limite, ela é bom, porque ela impõe freio em nós, ela freia as nossas inconsequências, ela traz um senso maior de consequência para a nossa vida. Então, na devida proporção, ela é saudável e ela faz parte. Não dá para a gente querer negar uma ansiedade, né? A gente não pode... Ansiedade não, um medo na sua devida proporção, a gente não pode negá-lo. Mas quando que é um problema? Quando eu ressignifico algum tipo de ameaça, melhor dizendo, eu processo algum tipo de ameaça e aquela ameaça, aquele medo, ele promove em mim uma ansiedade ou que me paralisa ou que me impede de fazer algo e reflete muitas vezes no meu físico, ou seja, uma taquicardia, uma boca seca, uma dor de cabeça, uma situação que eu travo, ou seja, eu estou sendo travado por aquela situação mal processada do medo, então ela gera em mim uma ansiedade. E aí tem várias causas, né? Tem a questão de trauma, dependendo do trauma, por exemplo, que a pessoa às vezes acaba atravessando. Então, ela teve algum tipo de situação para ela que foi traumática. E aí, quando ela vincula qualquer tipo de situação que seja similar, para ela gera uma ansiedade. Então, aí é o processo de psicanálise de ter que ressignificar aquele trauma, mostrar para ela que não há necessidade de ela transformar aquela lagartixa em dragão. Sim. Existe a lagartixa, existe, a gente não pode negar que ela existe, mas ela não é um dragão, né? Então, quando a pessoa eventualmente passa por um trauma, a gente visita com ela, ressignifica com ela aquele episódio para ajudar ela na educação àquela situação, para ajudar ela ter novamente restabelecida a qualidade de vida diante de situações similares, Legal. entendeu? Então, diante do que você está falando, então é comum, né, uma pessoa sentir ansiedade. É quando você falou, vai lá e apresenta, veio um gelo que subiu aqui. Isso é uma ansiedade, mas ela pode ser positiva, né? Sim. Quando que você reconhece que isso pode ser patológico? Quando que quem está assistindo a gente aqui precisa identificar? Porque ansiedade todos nós temos. Perfeito. Mas quando que a pessoa tem que falar, opa, o farol, o sinal vermelho aqui, o que está acontecendo? Por exemplo, quando ela... Eu acho que tudo, né? Tudo não. Boa parte dos transtornos, né? Quando eles não nos tornam muito funcionais. Então, por exemplo, você está com a responsabilidade de trazer uma apresentação, uma host. É óbvio que aquilo que você não conhece, né? E aquela necessidade de se sentir gerenciando uma incerteza que você não tem, isso vai gerar em você um pouco de insegurança. Agora, você não chegou para mim e falou assim, eu não vou deixar de fazer. Então, assim, ser vencido por esse sentimento ao ponto de fazer com que ele se torne algo desfuncional, aí é onde a gente precisa realmente levantar o alerta. Eu falo assim, ó, você vai ser host, você começa a passar mal, não posso, não dá, não quero. Opa, aí já é algo que não é muito legal. É verdade, é verdade. Quando você me falou, o que eu fiz? Eu respirei fundo. Respirar ajuda muito, né? A gente se ressignificar ali, se recompor, se reestruturar. E a vida é cheia de desafios. A gente precisa enfrentar ou fugir. Acho que o convite do medo, né? Qual é a emoção que você acha que anda de mãos dadas com a ansiedade? Bom, a emoção que ela anda na verdade, não é que ela anda, é que ela empurra, né? Ela empurra, ela dá a mão, é o medo. É o medo. É o medo. É o medo. E um dos principais medos que nós temos, a questão, muitas vezes, de falar em público, né? Tipo, existem muitos traumas com relação a isso, a fase de escolar. A fase escolar. Às vezes, um aluno ali, ele se viu numa situação obrigatória. Mas por quê? O que está por trás desse medo? Né? Medo, tudo bem. Medo é a recepção de uma ameaça. Ok, identifiquei uma ameaça. Mas qual é a ameaça que me traz esse medo, muitas vezes, de falar em público? Por que eu tenho medo de falar em público? Porque eu tenho medo da reprovação. Isso. Eu tenho medo de ser rejeitado. Isso. E o sentimento de rejeição, de forma acentuada, que promove muitas vezes, de forma inconsciente, aí, esse tipo de comportamento. Então, e aí acho que vale a pena aqui a gente puxar um pouco para a questão dos traumas, né? Uma pessoa que ela é bem
durante toda a fase da vida dela, né? Desde a fase da infância ali, passando por todas as fases dela. Uma pessoa que ela é bem resolvida, uma pessoa que ela não flertou com algum tipo de trauma, para ela tá tranquilo. Ela vai ter, mas tá tranquilo. Eu sou muito bem aceito comigo, eu sou muito bem aceito com o meu passado, eu sou muito bem ressignificado com relação aos meus traumas. Identifiquei, beleza, mas coloco no bolso ali a ansiedade, tenho total domínio sobre ela, não ela sobre mim, e vamos que vamos, entendeu? É o que eu sempre costumo dizer: você não é a sua ansiedade, você não é o seu medo. É um estado emocional que está dentro da tua cabeça. Deixe esse sentimento passar. Então, volta, se reprograme, porque isso vai passar. A gente não pode colocar uma patologia dessa como um rótulo nas nossas costas. Perfeito. Eu não sou a minha ansiedade. Ela está... Imagina, né? Uma nuvem vai passando as nuvens e ela vai embora. Aqueles pensamentos vão embora. Como que você vê a geração nossa de hoje, jovens? Como que você orientaria os pais em relação à ansiedade? Você acha que a gente tem um público jovem acometido por ansiedade? Com certeza, né? Quando a gente fala de ansiedade, principalmente do jovem hoje, o jovem, ele tem vivido cada vez mais estimulado, né? Por tudo aquilo que é rápido, pelo excesso de informação, por comparação. Então, assim, é muito difícil hoje, diante da estrutura social que nós estamos inseridos, alguém não viver algum tipo de ansiedade. A cobrança da propriedade, o excesso de informação, o excesso de estímulo. Então, é muito difícil que um jovem, ele não... Porque ele está flertando a todo tempo com estímulos que o deixam ansioso, né? Com estímulos que cobram ele. Principalmente o jovem que busca, né? Como a gente já falou, a questão da aceitação. Ele está todo tempo vendo algo na tela dele, né? Esses jovens que são ligados à tela. E muitas vezes se reprovando diante daquilo lá. Então, isso acaba também gerando algum tipo de... Tem um braço aí para gerar um tipo de transtorno também para ele. E você estava falando uma coisa legal aí, né? Da aprovação, da aceitação. Vou pegar um gancho aqui para a gente esticar para um outro lado, né? Da espiritualidade, né? Perfeito. Você, como presbítero, e eu acho muito interessante, e eu quero muito aprender sobre isso, né? Como você caminha com a psicologia, com a ciência, junto com a espiritualidade. E a gente está falando de pessoas adoecidas, né? No meio espiritual, e que às vezes não busca ajuda, tem ali uma questão de ansiedade, às vezes até depressão. Mas como que você entende e como que você concilia essas duas frentes, se você pudesse ajudar pessoas que estão numa igreja, que estão numa religião e estão sofrendo por ansiedade, por esse excesso de cobrança? Perfeito. Muito boa essa pergunta, Dani. E eu acho que é importante a gente... antes de responder essa pergunta diretamente para você, a gente trazer um histórico que faz com que nós hoje tenhamos alguns tipos de pensamentos que são preconceituosos. Por exemplo, quando a gente fala qualquer tipo de doença mental, né? Antigamente, o antigamente não é muito antigo, não, né? Quando você teve recentemente a reforma manicomial, né? Você vê que recentemente era demonizado vários tipos de doenças de ordem mental, né? Aí, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, conseguiu ali formar um diagnóstico, adequar um tratamento, e entendeu-se que era algum tipo de patologia. Ou seja, nós fomos acostumados a pensar que doenças de ordem emocional, e nem só de ordem emocional, tá? Às vezes existe a ignorância em cima do tema, de tipo de a pessoa tá passando por algum tipo de dificuldade e também demonizar, né? E afastar a autorresponsabilidade da pessoa com relação aos seus próprios atos. E a ciência, por si só também, ela sempre viu com muita reserva a questão da espiritualidade. Então, você fica no seu quadrado, eu fico no meu, e as duas dialogando em quadrados diferentes, mas dialogando. Então, assim, hoje nós temos o reconhecimento de uma visão sistêmica do ser humano pela própria Organização Mundial da Saúde, que para o ser humano, para uma qualidade de vida, para a composição do ser humano, ele tem que ser composto do psicológico, ele tem que ser composto do social, ele tem que ser composto do biológico e ele tem que ser composto do espiritual. Olha que perfeito tá? isso. Eu, como pós-graduando de neurociência, existem muitas comprovações, e a neurociência ela é muito legal nesse sentido, né? Ela
A psicanálise também. A psicanálise, ela traz muita evidência. Mas a neurociência, ela traz Aprofunda. muito mais, assim, algo muito, muito atualizado com relação à parte do nosso funcionamento e do nosso cérebro. Ela já reconhece muitas questões relacionadas à meditação, relacionada à espiritualidade. Então, assim, hoje, né, a exemplo da própria OMS, elas não afastam mais. Então, assim, aquela briga entre ciência e religião, hoje eles estão mais de mãos Uau! dadas, né? O que é muito importante Excelente, para a gente. excelente. Porém, em cima disso, a gente ainda carrega alguns tipos de preconceito com relação a isso. E eu vou citar dois aqui. Da parte acadêmica, tanto da parte acadêmica. Quando eu falo da parte acadêmica, eu sou formado em Direito e eu sou graduando de Psicologia. Então, assim, todas as vezes que um professor ele vai trazer algum tipo de conteúdo programático, que ele vai cumprir ali um conteúdo programático, ele já recebe aquilo que foi trafegado, né, que teve cumprido ao longo da história e traz para os alunos, enfim. E existe um viés acadêmico muito pejorativo com relação à igreja. Então, tudo que vem de igreja, tudo que vem de fé, na visão científica, é aprendido a ser ridicularizado. Isso aí, se você Você sente for... que é excluído? Na verdade, assim, é tido de uma forma medíocre, né? A pessoa que ela tem uma fé, ela é vista, né, pelo viés acadêmico de uma forma medíocre, né? Isso pode até não ser para quem é professor, mas a forma como eu experimentei isso nas minhas duas formações é isso. Eu recebi isso. Essa diminuição do papel da igreja nesse sentido. E da igreja também existe uma meia-culpa, porque a igreja hoje, né, não são todas, e não são todos dentro de todas que pensam dessa forma, mas a gente acaba identificando, até por conta do conteúdo que eu gero, do conteúdo da internet, um papel que muitas vezes é da ciência e as pessoas espiritualizam. Isso. Né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cada um tem a sua importância. Isso. Então, quando a OMS, de forma extremamente assertiva, na minha opinião, Também assim, eu acho. concordo 100% com a definição, com a visão sistêmica deles, 100%. E eu vou falar cada um deles. Quando a OMS descreve que tem que ter o psicológico, que tem que ter o social, que tem que ter o espiritual, tá certo isso, né? Os dois têm que caminhar em concordância, né? Cada um na sua esfera, mas tem que caminhar. E talvez eventualmente o ateu, né, que tá nos assistindo, ele fala, poxa, mas então quer dizer que segundo a OMS, eu que sou ateu não me enquadro numa visão sistêmica de quem deveria ser com o ser humano? Você acredita em você. Isso. Você acredita em você. Talvez a sua espiritualidade está voltado para o seu centro. Isso. Né? E você tem que ser respeitado por isso. E você é respeitado por isso. E tem outras pessoas que têm uma visão de fé diferenciada. E todo mundo tem que ser respeitado por isso. É isso. É bem legal, né? Nós, profissionais da saúde, com olhar para a ciência, temos a sabedoria e o discernimento de olhar para um paciente e entender qual é a fé dele. E, através da fé dele, encontrar um feixe de luz para que ele possa se fortalecer, inclusive, no tratamento dele. Você acredita que uma pessoa que tem uma fé tem um resultado diferenciado em relação a uma pessoa que não tem a fé, pensando num quadro de ansiedade ou até mesmo de saúde mental? Sim. O que você acha? Na verdade... Nossa, excelente essa pergunta. Na verdade, veio agora, tá? Na verdade, Dani, o que eu vejo com relação à fé, e quando não é pelo fato de eu ser um presbítero, não é pelo fato de eu ir na minha igreja e eu ter a minha visão de fé. Falo fé de forma geral. Quando a gente fala de fé, por exemplo, assim, para o nosso público entender, eu sou psicanalista. Como psicanalista, eu fundamento boa parte do meu atendimento na questão do inconsciente. Então, assim, a trajetória da pessoa gerou algum tipo de trauma, aquele trauma de fato, isso é fato, isso é científico. Olha como é louco que eu vou falar agora vai ser legal. Olha como é louco. A pessoa, ela viveu um trauma na vida dela. Aquele trauma gerou uma disfunção
comportamental por conta de medo, por conta de dor. Então, assim, para proteger a dor que ela tem, ela muitas vezes se torna uma pessoa agressiva, se torna uma pessoa que se esquiva, porque ela viveu algo que é ruim, muitas vezes relacionado à parte familiar, muitas vezes relacionado a isso. Ponto. Isso é científico. Isso é científico. A depender da visão de fé, né? Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de espiritualidade, dentro da... Eu não vou falar 100%, mas dentro de boa parte da espiritualidade, ela carrega um conjunto de normas, de valores e de várias questões que acompanham, que norteiam aquela fé. E uma delas, que tem a ver com a ciência, e que acaba a fé cumprindo um papel que a ciência na psicanálise também faz, é o perdão. Opa! É o perdão. Isso aí. Então, por exemplo, quando você acaba tendo uma visão de fé, e você entende que aquilo faz um sentido maior sobre a sua vida, aquilo dá uma perspectiva, dá um propósito, é algo maior que transcende a sua vida, você entende dentro desse contexto de fé quem você é, você passa a interpretar o perdão e os relacionamentos que eventualmente te geraram dores e disfunções de uma forma espiritual, e esse espiritual acaba sendo o bálsamo para curar aquilo que eventualmente um dia gerou uma disfunção comportamental. Perfeito. Fala assim, então, por exemplo, eu tive uma relação conturbada com o meu pai. A gente sabe a importância do pai na formação dos pais, né, na formação do indivíduo. E aí eu entendo que aquele meu pai ou aquela minha mãe fizeram muito mal para mim. A psicanálise ela vai fazer uma abordagem, vai fazer uma ressignificação do evento, do comportamento, vai devolver para você a autonomia. Mas quando você traz a luz da sua fé verdadeira também, você derrama esse bálsamo sobre todo o seu passado, sobre todo o seu presente, e vem com aquela cura também. Isso a depender, mas a depender da forma como você encara e dispõe a viver a sua fé, e da forma como você encara e dispõe a viver o processo de cura. Estou falando da psicanálise. Sim, Fez sentido? Faz sentido. E é legal você trazer esse tema, né, do perdão, né, da mágoa. O que está por trás da dificuldade de perdoar? A mágoa. E a mágoa é um convite para as doenças, né, emocionais. Então, a gente está falando que uma pessoa muito magoada, que tem muita raiva de um pai, de uma mãe, ela vai gerar uma ansiedade por um trauma, uma questão mal resolvida. E como fazer esse auto-perdão, né? Porque perdão não é sobre você perdoar a pessoa, liberar perdão para a pessoa, mas é você tirar de você aquela raiva, aquela mágoa que você está adoecendo por causa dessa raiva. Você atende muitos pacientes assim? Muitos. Não só pacientes, né? Mas muita gente nesse sentido. E foi muito interessante o que você falou da mágoa, né? A mágoa é a raiva endurecida. Isso. Né? A raiva cauterizada. Mágoa é raiva cauterizada que precisa ser tratada. Quando a gente fala disso, a gente fala que existe um experimento, eu não vou saber o nome do autor agora, mas que comprovadamente, o que ele fez? Ele pegou vários tipos de água e ele começou a falar sobre aquelas águas. Falo palavras boas sobre essa água, falo palavras ruins sobre essa água, e vários tipos de palavras boas e vários tipos de palavras ruins. E o que ele fez? Ele congelou. E depois que ele congelou, ele fez uma análise microscópica. Tem essa comprovação científica. E aí o que a gente vê? A gente vê a transformação na água que recebeu ódio, a transformação na água que recebeu raiva, a transformação na água que recebeu alegria, a transformação na água que recebeu amor. Quando a gente fala de mágoa, a gente fala de má água. De uma água má. Somos 70% de água. O que nós estamos jogando para fora dentro da nossa água? Para mim e para outra pessoa. Você imagina se você, 70% de água, ficar falando mal de você, falando mal para você. Como que vai ficar a sua água? Vai ficar uma água má, uma mágoa. Né? E uma água má, uma mágoa, o que ela vai derramar para o outro? Água má e mágoa. Quando a gente converte para a espiritualidade, a gente aprende e fala assim, olha, eu não vou pegar essa água, joga ela de lado. Eu recebo da fonte da água da vida. Uau. É uma outra água. É uma outra água. Uau. Impactada aqui. E agora? É isso. Ô, Rodolfo, e como que você pensa e define o pensamento, né? Porque o pensamento é o poder, né? Onde está toda a nossa força. E talvez seja através do pensamento a única coisa que a gente controla. Perfeito. Uma pessoa ansiosa, ela quer controlar
pelo medo daquilo que possa dar errado. Uhum. E ela entra num desespero tão grande que ela precisa antecipar algo ruim. Como que você direciona o pensamento de uma pessoa? Que tipo de pensamento tem um ansioso que está assistindo a gente agora? Perfeito. O ansioso, ele tem... Aí existem vários fatores que podem desencadear um processo de ansiedade. Tanto fatores relacionados ao futuro, né, de eventos incertos que me colocam em uma determinada ameaça, quanto eventos passados que gerem em mim algum tipo de trauma que promovem em mim algum tipo de ansiedade. Mas o ansioso, né, o que carrega o medo convertido em ansiedade, ele tem a tendência a construir eu faço essa analogia de transformar rapidamente, com vários pensamentos rápidos, uma lagartixa em dragão. E à medida que ele vai jogando o pensamento, ele vai anabolizando aquela lagartixa e vai transformando ela em dragão. O que você tem que fazer? Qual que é a estratégia? São duas estratégias que eu costumo orientar. A primeira estratégia é, antes de você jogar algo para sua lagartixa, para transformar em dragão, antes de você jogar ela, anota. Isso. Escreve. Isso. E você vai ver e falar assim, olha, não tem sentido esse anabolizante, essa analogia que eu faço, para essa lagartixa. Isso não é real. Sou eu que estou criando. E o outro ponto, eu não estou conseguindo fazer isso. 2 pontos. Quando a gente fala de algo para mim que deu muito certo, se você está passando eventualmente por uma crise de ansiedade, né, com relação a algum tipo de ameaça que converteu no medo ali, que está dando dificuldade para você, se abraça. Se abraça. Eu vou me abraçar. Se sinta. Se sinta e respira. Chupa o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Faça isso 5 vezes seguidas. Você vai perceber que, às vezes, essa lagartixa querendo transformar em dragão, ela vem como ondas. É algum episódio, algum pensamento que ou te conectou a algum passado traumático, que precisa ser investigado. Na psicanálise a gente faz isso. Ou relacionado a algum medo de algum evento futuro. Percebeu, se possível, identifiquei, peguei, anotei. Anota mesmo. Aí é um ponto, Dani, que muitas pessoas, elas se identificam, elas gostam de ver o conteúdo. Realmente eu preciso. Realmente... E coloca nos comentários. Realmente eu quero, realmente eu me percebo, mas não toma atitude. Isso. Eu tô dando uma dica aqui para você anotar. Terapêutica essa dica. Muito. Tem gente que passa por isso e não anota. E depois vai de novo. Fala assim, olha, eu tô passando... Você anotou? Porque se você anotar, você está colocando ali parte de um diagnóstico daquilo que é a realidade e daquilo que a sua mente projetou. É isso. Você vai estar diante disso. Então, algo que eu provoco muito, tento provocar muito nas pessoas, não é informação apenas, mas é atitude. Anota, vai buscar ajuda, faz atividade física, faça alguma coisa por você. Isso. Porque ninguém vai fazer o que você precisa fazer. Top. Olha, Rodolfo, você que está assistindo aí, pega essa informação, porque às vezes você não tem acesso a buscar um psiquiatra, um terapeuta, mas você pode ter uma mudança de comportamento em pequenas atitudes daquilo que você deixa de fazer. A ansiedade é o excesso do futuro. Tem excesso de pensamento aí acelerado na tua cabeça? Anota. Anotar é terapêutico. Tá com raiva de alguém, tá com mágoa de alguém? Escreve uma carta para essa pessoa, depositando tudo que você está sentindo nessa carta, depois joga a carta fora. Mas tirar de dentro da gente é um facilitador para a diminuição de pensamentos. Através da diminuição de pensamento, o meu quadro de ansiedade vai diminuindo. Rodolfo, o que você acha? Como que caminha a ansiedade e a depressão? Elas andam de mãos dadas? São parceiras? Muito. Ansiedade, medo, a depressão. O que acontece? Como eu iniciei aqui falando, eu sou presbítero também, né? Sou cristão. E eu vou trazer um exemplo bíblico aqui, posso? Opa! Tá, deve. então vamos lá. Existe uma história de Elias, né? Elias é um profeta, e esse profeta que ele teve uma batalha. Diante dessa batalha que Elias teve, ele teve a vitória. Diante dessa vitória que Elias teve, depois ele recebeu uma ameaça. Olha que legal isso aqui. Elias, ele recebeu uma ameaça diante de uma vitória que ele teve numa batalha. Essa ameaça que ele recebeu da rainha Jezabel gerou nele um medo.
que fez com que ele fugisse. Aquela ameaça foi tão dominante sobre ele que ele entrou num processo depressivo, que a gente chama de desesperançar. Então, assim, ele começou de um medo que gerou um comportamento. Olha que interessante isso, Dani. Na Bíblia, né? Na Bíblia eu estou trazendo um caso diagnóstico aqui. Ele venceu uma batalha. Do vencimento dessa batalha, ele teve uma atitude ansiosa, ele fugiu. Depois que ele fugiu, ele começou dentro dele a cronificar esse medo. Esse medo começou a ficar grande dentro dele. E aí ele se viu acovardado, neutralizado, vencido, desesperançado diante de uma ameaça. De uma ameaça. Então, assim, nesse segundo estágio que a gente está exemplificando como Elias, né? A gente vê qual que foi o comportamento dele. Iniciou com uma ansiedade, um medo e uma fuga. Olha que legal. Depois que ele gerou esse medo e essa fuga, ele fugiu, foi para uma caverna, ficou isolado socialmente. Dentro de uma caverna, o sentimento de depressão, ele é cavernoso, né? Ele traz aquele isolamento, não quero ninguém, não quero sair para fora, não quero nada. E aí depois, posteriormente, o que ele fez? Ele pediu para que Deus tirasse a própria vida dele, porque ele já não via mais esperança em nada. Então, a depender do caso, a depender da pessoa, a depender da situação, estão totalmente coligadas uma com a outra. Perfeito, perfeita essa analogia, porque é importante as pessoas saberem que, às vezes, um quadro ansioso também tem um viés para um quadro depressivo. Ô, Rodolfo, você entende aí como seria a terapêutica, o tratamento terapêutico para uma pessoa que está assistindo aí Ótimo. e que tem ansiedade? O que você Ótimo, recomendaria para ela? Ótimo. Eu recebo vários comentários, Dani, de seguidores e eu não estou negando essa realidade, que de fato tem difícil acesso. Ah, mas eu tenho que ter convênio. Ah, mas se for marcar pelo SUS demora. Mas se for fazer aquilo, demora. Tal. Você vai receber essa dica de graça, mas a questão é, você vai colocar em prática? Então eu vou dar algumas dicas aqui. Atividade física. Atividade física ajuda você a remodelar ali o seu comportamento, né? Fisiologicamente, ela vai equilibrar muita coisa. Ah, mas eu não tenho uma condição de ir para uma academia. Mas se você tiver uma condição de fazer algum tipo de atividade física, uma caminhada, uma corrida, algum tipo de atividade física, já vai fazer uma diferença para você. Como que eu posso perceber, eventualmente, será que eu sou ansioso? Será que eu não sou? Quero dar uma dica aqui também. Boa, manda. Por exemplo, programa um dia para você ficar com ociosidade. Vai chegar num sábado, você não tem muitos afazeres, ou tenta, mesmo que você tenha um afazer, programa uma hora, um determinado horário. Mas você vai ficar sem fazer nada. Ansioso? Nada. Você vai deitar, não para dormir, você vai olhar para o teto da tua cama. E aí eu quero ver você se perceber se você vai conseguir colocar isso em prática ou não. Uma hora. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa. Esse preciso fazer, ele tem tantos estímulos, ou porque eu não sei me autocuidar. Então, assim, eu preciso só dar, entregar. Ou se toda hora eu estou intertido em alguma coisa que não tem um tempo para mim, eu não sei lidar com um momento de olhar para mim. E aí, nesse ócio, as conversas, os diálogos internos que você vai ter vão falar para você se você está ansioso ou não. Ah, realmente, eu vou deitar e ficar olhando para o nada em paz, porque eu determinei que é o momento meu, tá tranquilo. Agora, se você já ficar naquela... Preciso pegar no celular, o celular, alguém mandou mensagem, alguém não sei o quê, tá inquieto, né, com algo que você programou e não tá conseguindo fazer, aí é um bom sinal de ansiedade. Boa. É um convite para pensar na permissão, né? A gente se permitir a relaxar, a gente se permitir a não fazer nada. E quando você estava falando aí, eu fiquei pensando nas mulheres, né? Que têm as crianças, que têm o trabalho, que tem todo um papel aí do feminino, né? Também, além do homem. Mas como que elas gerenciam? Eu tive algumas pacientes que tiveram toque, né? Que é uma ansiedade em excesso que se torna uma obsessão. E como que uma pessoa com obsessão, um toque, transtorno obsessivo compulsivo, consegue lidar com uma casa, com uma caneca fora do lugar? Já pegou isso aí? Sim, Já sim, atendeu sim, pessoas sim, assim? Sim. Como que uma pessoa aceita que aquilo não precisa estar do jeito que ela desenha para não sair fora do controle dela? Aí existem várias vertentes, né? Eu quero trazer uma na psicanálise, que tem a relação do toque, que é a necessidade da aprovação. Isso.
Então, assim, se em algum momento, trazendo na psicanálise, ok? Se em algum momento, dentro do processo dela, ela viveu algum tipo de rejeição, e aqui eu vou trazer algo... E assim, isso depende muito do episódio. Por isso, às vezes o episódio pode ser simples, mas para a pessoa ele pode ser extremamente significativo. Então, não necessariamente o episódio em si que a pessoa ou a mulher possa ter vivido, mas a importância que ela deu àquele episódio pode ter, de alguma forma, relacionada muito à questão dos pais, gerado nela algum tipo de reprovação, algum tipo de falta de acolhimento. E aí ela precisa estar tudo em ordem para se sentir aceita, para se sentir pertencida, para se sentir feita. Então, tem muito esta relação. Não necessariamente pode ser, mas através de sessões, através de uma anamnese, isso pode ser percebido. Perfeito, perfeito. E você entende que o tratamento medicamentoso associado a um processo psicoterapêutico tem efetividade para um quadro de ansiedade? Olha, a ansiedade, o remédio não cura ninguém. Isso aí. O remédio de ordem... Eu vou dar a minha opinião, tá? Tanto depressiva quanto ansiosa, ele não vai curar ninguém. Ele vai tratar alguns sintomas que estão trazendo extremo sofrimento para o paciente, porém que, na minha opinião, tem que tentar ser encarado de forma transitória. A cura, muitas vezes, eu vou falar como um psicanalista, ela está na questão da ressignificação comportamental, na ressignificação sobre o episódio. Porque entenda comigo o seguinte, eu tive um trauma. Esse trauma gerou dor. Essa dor gerou algum tipo de comportamento. Esse comportamento gera consequências em mim. O medicamento vai fazer o quê? Ele vai tratar as consequências. Mas e se a gente voltar essas escalas? E se eu ressignificar o meu trauma? Eu já não tenho mais causa. Logo, eu não vou ter mais efeito. Então, o remédio, na minha opinião, ele vem como uma proposta de tratar os efeitos para aliviar sofrimento. Mas a causa, a depender do quadro, né? A depender da situação. Mas a causa, muitas vezes, ela pode ter uma outra origem. Legal, bem legal. Faz sentido para você? Faz Eu quero ver a sua sentido. opinião Vai, também, como minha uma opinião TCC agora. aqui. TCC. Faz sim sentido, né? A medicação, principalmente para o ansioso, vai um ansiolítico da vida, te anestesia. Você fica anestesiado. Anestesiado para quê? Para poder respirar, para poder descansar, para conseguir Tentar ser funcional. observar o que está acontecendo, né? Porque o ansioso não vê nada, fica cego. E através do autoconhecimento, né, de uma busca terapêutica e de uma mudança de comportamento, de atitudes, aí a gente vai na causa. Porque não adianta tirar o sintoma, você tem que ir na causa. Perfeito. Você tem que aprofundar a dor na raiz, o que te traz um pensamento ansioso. Estava aqui pensando, né? Você já ouviu falar das pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático? Sim, tem tudo a ver. Isso acontece muito. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a questão do trauma, né? É a questão do trauma, a forma como ela enxerga o trauma, as relações que ela traz. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de pensamento generalizado, né? Legal. Às vezes a pessoa ela teve um trauma, vamos trazer de uma relação. Então, numa relação onde ela já carregava algum tipo de disfunção na família dela, né? De falta de pertencimento, de falta de acolhimento, de falta de amor. Ela gerou uma relação dependente, né? Gerando muita expectativa, gerando muito no relacionamento dela. Nesse relacionamento onde ela confiou, onde ela criou expectativa, vamos imaginar que esse camarada era da igreja. Camarada da igreja, era um homem que eu tô precisando, porque se ele é da igreja, ele realmente vai suprir toda a minha falta, toda a minha carência disso, daquilo, tal. E aí vão ficar noivo, e aí esse camarada vai lá e trai. E aí, por conta disso, o que ela faz? Ela gera um pensamento generalista. Nenhum homem da igreja presta. Nenhum não sei o quê. Não, tá errado. Teve aquele episódio, teve aquela situação, mas eu não posso... Muitas vezes, o pensamento generalista, né, generalizado, ele vem acompanhado do trauma. Agora, nenhum homem presta. Agora, nenhum homem da igreja presta. Por conta de, às vezes, traumas que foram vivenciados pela pessoa. Legal, você está falando de crenças, né? Que Exato. a gente constrói. E você sabe por que a gente fica muitas vezes ansioso e chateado, decepcionado com um relacionamento que acabou não dando certo? Porque a gente cria expectativas sobre as pessoas, né? Cada ser humano está travando sua própria batalha, né? Cada ser humano tem as suas questões pessoais e cada ser humano está gerenciando a sua própria ansiedade, suas próprias emoções.
a verdade é que não dá pra gente esperar nada de ninguém. Exato. Você sabe que eu falo para as minhas pacientes, né? Já falei para as minhas pacientes, principalmente quando traz a questão da demanda de relacionamento, né? A gente vê muitos problemas com relação a relacionamento. Então, por exemplo, e eu falo para elas, falo assim, gente, relacionamento, eu sempre trago a seguinte provocação para os meus pacientes, né? Quem era você há 5 anos atrás? Isso. Quem vai ser você daqui 5 anos para frente? Então, assim, nós estamos em constante mudança. Não adianta você, por exemplo, assim, tudo bem, você vai fazer um checklist de valor, de afinidade e tal, mas não se apegue a isso. Se apegue que você, junto com o seu companheiro, vocês estão num processo constante de evolução. Vocês estão se desenvolvendo, né, evoluindo, né? E me permita falar algo de relacionado a um relacionamento mais maduro, Aham. que isso também a gente pode trazer para a nossa fé também, Aham. com relação a isso. Uhum. Quando a gente fala de um relacionamento mais amadurecido, e isso normalmente as mulheres hoje não têm desejado viver, né? Elas acham muitas vezes que um relacionamento tem que atender só a necessidade dela, né? Trazendo para a fé, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que ter o meu autocuidado, eu tenho que ter os meus limites muito bem estabelecidos, eu tenho que ter tudo isso. Mas eu tenho que derramar para o próximo. E quando a gente fala de amor, quando a gente está falando de uma relação mais amadurecida, a gente está falando de renúncia, a gente está falando de entrega, a gente está falando de muitos desafios que são construídos em um relacionamento ao longo do tempo. Perfeito. Que não é algo emocional, né? Perfeito. Às vezes a gente tem essa ilusão de, eu me apaixonei, estou vivendo aquela química comprovadamente Isso. pela ciência, que é a paixão. Ai, que gostoso estar perto, que gostoso ouvir, que gostoso... Só que ela tem prazo de validade, né? E segundo a ciência, é de 1 ano e meio a 2 anos, acabou. E aí o que você vai fazer? Acabou. O bafinho que era gostosinho agora fede. Cara, não é que fede, sempre fedeu, é que você estava anestesiado pela sua paixão. Agora vai exigir o quê de você? Empatia, que vem acompanhado do amor. Perfeito. Ô, Rodolfo, esse assunto vai Rende, para rende. rende. Mas eu tô aqui com a produção me chamando para falar dos nossos patrocinadores. Então, roda aí o VT dos patrocinadores, por favor. Gate 4. É Gate 4. Obrigada aí. Olha, você que está assistindo, nosso patrocinador, quer dar um tapa no visual, na sua barba, né? Se você tem, por exemplo, meu marido, de repente pode ganhar um voucher para fazer a barba dele. O Rodolfo cuida dele lá da autoimagem. E se você que é mulher também pode, porque tem a parte toda que eles cuidam do feminino. São os nossos patrocinadores aqui. Eu agradeço aí o carinho e que a gente possa manter aí esse programa em alta. Rodolfo, estava aqui te ouvindo falar sobre a paixão. E a paixão, ela caminha de mão dada com a ansiedade. Uma pessoa, quando está apaixonada, quando a gente muda um pouquinho o foco para falar de relacionamento, é um gerador de ansiedade, uma pessoa que está, na verdade, num estado até de euforia no início. E como que uma pessoa pode administrar um processo de ansiedade no início de um relacionamento para que ela não se perca em desejar que o outro faça para ela aquilo que ela tem que fazer, né? Essa que é a grande verdade. Nossa, muito, muito bem colocado, né? Muitas vezes uma paixão... paixão é o sentimento mesmo, é aquela dominância emocional que a gente está tendo mesmo, isso tudo é muito saudável. Porém, eu oriento as minhas pacientes também nesse sentido. Será que o momento é para você buscar uma relação? Porque assim, aonde a gente vê
as piores bobeiras, as baboseiras. Você estava falando com quem? Quando a gente é imaturo. Quando a gente é imaturo. Né? Imagina na adolescência, né? Quantas bobeiras a gente praticou pautado naquele excesso de emoção que nos deixa de forma disfuncional, né? Com relação àquilo que deveria ser feito. Então, assim, o primeiro passo, eu tô bem comigo? Né? Eu posso me apaixonar? Posso, mas eu me apaixono por mim também. Isso. Quando eu projeto no outro aquilo que não há em mim, aí há essa disfunção. Eu estou bem comigo, vou sofrer, mas eu tô com meu pé no chão. Quero ver a pessoa? Quero, mas eu tô com meu pé no chão. Agora, quando eu projeto no outro todo o meu anseio, todos os meus traumas, todos os meus buracos, aí você tá jogando toda a sua dependência na mão de um outro. É óbvio que se a sua emoção não tá com você, tá na mão do outro, o outro vai tem a possibilidade. E às vezes nem faz nada, às vezes pode ser recíproco a paixão também. Mas você começa a criar, porque você não tem o domínio dela. Ela tá na mão do outro. Então é muito importante a gente se autoconhecer, a gente tá amadurecido, a gente tá consciente do que a gente faz, a gente vai se apaixonar, vai, mas eu tô com o meu pé no chão. Eu não abri mão da razão. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma analogia, tô apaixonado, mas e aí, paixão? Vai pro banquinho de trás. Eu tô conduzindo de forma madura aqui o meu relacionamento. Eu não vou deixar a paixão tomar o volante, acelera a vida, puxa cavalo de pau. É assim. E é legal você trazer, né, esse viés para relacionamento, porque um dos causadores de ansiedade, tanto para o homem, tá? O homem que tem essa visão de ter que ser o provedor, de ter que trazer o dinheiro, e a mulher também, né? Quando cria expectativas em relação a esse homem, e às vezes ele não entrega porque é a expectativa dela, né? A gente precisa se apaixonar pelos defeitos do nosso parceiro, né? Porque através dos defeitos você acaba construindo uma relação de amor. E como que a gente lida com a ansiedade num relacionamento afetivo, por exemplo? O que você acha que você pode dizer para casais, né? Você atende casal também? Sim. Eu atendo casais e uma das questões que traz uma dificuldade no relacionamento é a falta de comunicação. Esse é o ponto. Né? E por que a falta de comunicação? Porque o meu pensamento está aqui, só que o meu parceiro não tem uma bola de cristal. Perfeito. Ele precisa entender o que eu estou sentindo. Gera uma ansiedade e desconstrói um relacionamento. Eu acho que o que você falou é perfeito. Eu penso exatamente da mesma forma. Eu acho que das principais causas de um relacionamento não são os problemas. Não dá pra gente se isentar de ter problema. Né? A gente tá vivo, a gente tá dentro de uma relação, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você tá empregado uma hora, não tá? Você tá com saúde outra hora, não tá? Então a gente vai vivenciar os problemas. A questão não é a gente trabalhar para ter uma isenção de problema, mas é a gente de forma comunicada, né? E aí a gente tem que ter princípios, o que ajuda muito. Princípios em comum, valores em comum. Porque quando a gente fala de princípios em comuns, e aí entra um pouco a questão, eu vou trazer como exemplo a fé. Quando eu falei da fé, a fé ela traz um conjunto daquilo que você acredita dentro da sua fé. Automaticamente, se tem um conjunto de conduta, de valores, automaticamente isso vai ajudar você a nortear suas decisões e os seus valores. Então, diante de uma situação, diante de uma circunstância onde você ia apontar para um outro lado, na sua fé você aprende muitas vezes a ter uma empatia maior, a ter uma compreensão melhor, e aí melhorar a maior dificuldade, que é a comunicação, né? E a comunicação ela é um desafio biológico, né? Tanto para o homem quanto a mulher. Por exemplo, a maioria do perfil dos homens, quando estão diante de um problema, o homem não é igual à mulher. O homem, ele tem, culturalmente, né? Ele tem essa dificuldade de falar de questões emocionais, né? E aí é um grande problema, porque as pessoas que mais cometem suicídio de forma finalizada são justamente os homens. É verdade. Né? Eles são mais conclusivos na tentativa, né? E na conclusão com relação a isso, devido a muitas pressões sociais, né? E que também ele acumula a questão emocional, né? Ele vai acumulando. E por crenças que ele criou, tanto dele quanto do social, eu não falo. Só que o diálogo interno dele está altamente destrutivo. E aí, o que ele faz para colocar aquele sofrimento? Ele adota isso como alternativa. A mulher já não. Tanto que 70%, né, dos meus seguidores são mulheres, a maioria dos pacientes são mulheres. Por quê? Porque ela tem mais essa necessidade, essa facilidade. Qual que é o ponto que eu estou trazendo aqui? A dificuldade justamente de se relacionar. Às vezes, o homem, diante de uma demanda, de um problema, ele não quer ouvir críticas, né? E nem nada nesse sentido. Eu posso dar uma dica para as mulheres aqui? Claro, deve.
O homem, ele, diante de um problema, se uma mulher quer ajudar num relacionamento ou num casamento, não critique. Não critique ele. Ah, mas se ele está fazendo errado, mas não vai ser a crítica, e a gente tem isso em psicologia positiva, não vai ser a crítica que vai trazer nenhum tipo de melhora. Então, assim, pontua as qualidades dele, pontua as virtudes dele, fazendo esse estímulo positivo no homem e respeitando o homem, ele vai funcionar muito mais. E a mulher, e como que é o homem, né? Já uma vez que ele dialoga diferente com a mulher, como que a mulher precisa se sentir? A mulher precisa se sentir amada, a mulher precisa se sentir acolhida. Para o homem pode ser um pouco banal, mas ele tem que entender que para ela não é. Legal. Então, a partir do momento que ele entrega o acolhimento, que ele entrega o amparo, que ele entrega a segurança, que ela se perceba, ela precisa se perceber amada. Ah, o amor para ela é como se eu mandasse um beijo. Beijo para você, viu, amor? Para minha esposa, caso ela esteja assistindo. É mandar um beijo para ela. Se sentiu, ela ressignificou aquilo como um amor. É isso que a mulher precisa entender. Então a comunicação é um pouco nesse sentido. Legal você falar do recado pro público masculino. E posso dar um recado para as mulheres? Em relação a relacionamento e junto com uma questão de ansiedade? Mulheres, aprendam que homem tem uma necessidade menor de falar. Né? Os homens falam menos e as mulheres falam um pouco mais. Perfeito. Numa proporção. E quando esse seu parceiro está em silêncio, ele está processando e deixa ele viver o silêncio dele. Respeita o teu parceiro quando está quieto. É lógico que precisa restabelecer uma comunicação, mas não é no teu tempo, é no tempo que ele consegue. Perfeito, né? perfeito. As mulheres falam muito e querem a resposta na mesma intensidade que elas funcionam. As pessoas são diferentes. Então, e uma coisa importante para uma mulher, que eu também mando um beijo para o meu marido, e o marido precisa se sentir amado, o marido precisa se sentir respeitado. O homem, quando a gente fala de uma submissão, né, a mulher estar submetida, submissa, é sob a mesma missão. Perfeito. Então, você colocar o teu marido do teu lado e valorizar ele como um provedor. Não queira ocupar o lugar do teu marido, não. Ocupa o teu lugar de mulher. Perfeito. Você perde a força quando você quer estar no lugar do homem. E é isso que a gente vê um gerador de ansiedade nas mulheres. Elas querem atropelar e estar no lugar do marido. Calma. Deixa seu marido ser homem. E você vai para o lugar da mulher. Faz sentido isso? Muito, total. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua forma. E aí entra na questão de respeitar mesmo, né? E aí, assim, é um desafio, né? É um desafio comportamental, né? Porque para a mulher, realmente, assim, como que ela vai se sentir compreendida? Você fala, fala. O cotovelo é sua vez, boca é sua vez, orelha é sua vez, quer falar. E o homem, para se sentir compreendido, fala, deixa eu analisar. É isso. Deixa eu pensar nessa situação. E assim, para a mulher é um desafio não falar. E para o homem um desafio é falar. É aí onde entram a maturidade e uma relação amadurecida. Porque a relação amadurecida, eu vou me anular pelo outro. Não, eu vou compreender o outro. Eu compreendo você. Eu amadurecido, eu compreendo você. Ela amadurecida, ela me compreende. Ambos se compreendendo, a coisa tende a caminhar para um relacionamento mais maduro, mais estável. Que interessante. Que interessante, né? A condução da nossa conversa. Você vê para onde foi, né? É verdade. Foi para um gerador de ansiedade, talvez dentro de um relacionamento. Perfeito. Né? As pessoas estão adoecendo e a ideia é que a gente tenha relacionamentos saudáveis, pessoas felizes, né? Cada um ocupando o seu papel. Qual é o recado que você deixaria para um casal que está passando aí por uma dificuldade de comunicação, por uma dificuldade que está gerando ansiedade, que está tirando a paz, né? Que excede todo o entendimento ali? Eu acho que um grande desafio, um grande erro que o relacionamento encontra é quando eu fico mirando muito, eu faço um checklist de erros no parceiro ou na parceira. E se você fizer o checklist, você vai achar. Só que esse checklist ele tem que ser feito em você. Você fazer em você. E você não fazer no outro, porque isso não vai trazer solução. O seu grito não vai mudar, não vai trazer a correção dos defeitos da pessoa. O seu desrespeito não vai trazer a mudança dos erros e do comportamento da pessoa. A gente muda comportamento à medida que a gente toma consciência deles. Você, como TCC, sabe disso. À medida que a gente toma. Então, respeito. Respeito.
Comunicação anda... A gente falou muitas coisas de mão dadas aqui, né? Comunicação anda de mão dada com respeito. Respeito à pessoa, respeito à estrutura, respeito ao momento, respeito à nossa relação e me respeito. Perfeito. E também estabelecer o respeito. Né? O respeito também não é só para a pessoa. É o respeito quando querem cobrar algo de você que não é para ser cobrado. Eu também respeito impondo o meu limite. Perfeito. O Rodolfo, presbítero. Agora eu vou perguntar para o Rodolfo, Ai, presbítero. ai, ai. Posso? Pode. Qual é a direção, a orientação, né? O conselho que você daria para um casal que está enfrentando uma crise e dentro dessa crise até um gerador de ansiedade? Qual é o conselho numa visão dentro da igreja, numa visão de presbítero? O que você falaria para esse casal? Você quer que esse casal, eles são cristãos também? Independente, mas como uma visão... Não, mas se vieram me buscar como um presbítero, eles querem uma orientação espiritual. Uma orientação espiritual, isso, pode ser. Tá, então pode tudo ser. bem. Mas não necessariamente que eles são da igreja, mas um casal que te procura. O que você falaria como um presbítero? Se eu estivesse falando como um presbítero, eu vou pressupor que eu estou falando para pessoas que compartilham da mesma fé. Dentro do meu conjunto de fé ali, entender que eu citaria uma passagem bíblica. Né? Porque, assim, da mesma forma como numa ciência, né, nós nos pautamos naquilo que a ciência fala, então a questão da psicanálise, né, como Freud interpreta essa situação, como Lacan interpreta essa situação, né? Como um presbítero, eu também tenho as minhas interpretações de determinadas situações. Então, quando a gente cita ali 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 13, fala a respeito do amor. Legal. O que é o amor? O amor, ele tudo suporta, o amor não é ciumento, o amor não é irritadiço, o amor tudo crê. Então, quando a gente pressupõe isso do amor, nós pressupomos que nós conseguimos suportar uma pessoa em amor. Além disso, também, trazendo para a esfera cristã, então eu entendo que o amor ele não é uma emoção, eu entendo que o amor ele é uma decisão, e uma decisão que pressupõe comportamentos de suportar, de aceitar, de não ser irritadiço. Isso é o amor que eu me predispus a viver como um cristão. E perdoar. Aprender a perdoar. Porque assim como nós temos traumas, né, seja na infância, uma disfunção, um desamparo, no relacionamento, principalmente, aí eu vou puxar a orelhinha da mulher, pela ogrosidade, né? Não existe essa palavra, mas o homem ele é mais ogro, ele vai gerando nela pequenos microtraumas nela. Isso aí. E aí esses microtraumas na mulher vão fazendo o quê? Com que ela vai ressignificando o comportamento. Mais distante, mais não sei o quê, mais indiferente. Por quê? E aí, trazendo para a esfera do presbítero, por que essa mulher gerou microtraumas? Porque ela não soube perdoar. Isso aí. Uau. Porque ela teve dificuldade. Ah, mas ele fez isso. Mas se você, como uma cristã, você tem que entender que o amor, que o perdão, ele não é uma vontade. Ele é uma decisão, que não pode ser isenta na fé que você acredita. Perfeito. Então eu decido. E por que eu decido? Porque eu quero? Lógico que não. Você me feriu. Você me zoou, eu não quero te perdoar, mas eu perdoo porque na minha fé diz assim, porque eu entendo que eu não quero ter doença psicossomática, eu não quero sofrer com isso, eu não quero trazer essa expressão traumática para nossa relação, então eu abro mão dessa mochila de maldade que você deixou para mim, eu jogo ela de lado. Uau! É isso. Né? Se a gente pegar os conhecimentos, né, bíblicos e trouxer para a nossa vida, pode ser que a gente tenha tantas curas, né? Até não necessariamente medicamentosa, porque quando você encontra o amor e encontra o perdão, eu estou falando de eliminar possíveis doenças da alma, né? Através do amor e do perdão. Perfeito. E aí, produção, como estamos? 1 hora! Olha só que rápido, hein? Olha, vamos aí caminhando para o final, né? Mas eu gostaria muito de que você deixasse uma mensagem para uma pessoa que esteja precisando acolher aquela ansiedade dela e direcionar. Qual é a mensagem que vem aí no teu coração neste momento para essa pessoa que nos está ouvindo? Eu quero deixar uma mensagem de 2 esferas, tanto na científica quanto na espiritual. Legal, pode, deve. Bom, na esfera científica, eu sei que talvez você não tenha uma condição de buscar uma melhor
um atendimento que você gostaria ou que você até precisa, mas existem algumas coisas que você pode fazer que vão fazer diferença na sua vida. Uma delas é mudar suas rodas. Então, assim, com quem eu tenho me relacionado? Essa é uma decisão sua. Dependendo com quem você se relacionar, você vai começar a modificar aquilo que você tem recebido na sua alma ou na sua mágoa, né? Então, assim, corte pessoas que não têm acrescentado na sua vida, que não têm te feito bem para você. Faça atividade física. Ah, mas eu não posso ir numa academia, eu não tenho condição de ir para uma academia. Se você tem condição de andar, ande. E não terceirize aquilo que é a sua responsabilidade. Ninguém vai fazer por você. Essa depressão ou essa ansiedade, ela é sua. Para sair, é você que precisa sair dela. Não é ninguém que precisa sair, é você. E para você sair, você precisa fazer algo diferente. Agora vamos falar a parte do presbítero. Do presbítero, vai. É algo que a gente aplica muito, ame o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo, principalmente para mim, para você, que nós nos doamos muito e a gente muitas vezes sai da linha, né? Daquilo que deveria ser aceitável ou não, né? É normal a gente se doar. E ok você se doar, isso faz parte de uma asa, né? A outra asa é amar você a si mesmo também, com o seu autocuidado, com os seus limites, impondo aquilo que é importante para você. Se você estiver amando você, você não vai mendigar relacionamentos. Isso aí. Você não vai se contentar com migalhas, porque você sabe o valor que você tem. Acho que é isso. Uau. Pega essa chave. Pega essa chave. Olha, que roteiro, Como é né? que foi aí ser host? Eu achei sensacional, viu? Ah, eu gostei mais de ser convidado. Quando você precisar de uma ajuda, pode me contratar de quem quiser estagiária. me chamar, pode me chamar. Eu prefiro ser convidado do que host. É legal essa experiência de você fazer a inversão de lugar, né? E isso é para nossa vida. Quando você está numa crise de ansiedade, sai desse lugar onde você está e senta numa outra cadeira para ter uma outra perspectiva. E você vai ter um outro resultado, estado emocional. Eu quero agradecer você. Eu que agradeço, Dani. O Rodolfo, foi assim muito interessante o conteúdo e a direção da onde a gente foi. Acho que realmente tem alguém precisando ouvir essa mensagem que possa chegar aí a você. E muito obrigada pela confiança, né? Muito obrigada por você deixar eu sentar aqui no seu lugar e conduzir da melhor forma. Então, eu agradeço a confiança, a oportunidade. E sempre que você precisar, pode me chamar que eu venho. Mas, olha, o programa é dele, a condução é dele. Eu só estou aqui realmente de passagem, mas eu agradeço também. E agradeço você, Expansivos, né, por estar aqui assistindo. Gostou? Faz sentido? Aplica tudo o que você ouviu na tua vida, senão de nada vai fazer sentido. E leve essa informação adiante, tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima. Até, eu que agradeço, Dani. Obrigada. Agradeço aí pelo papel que você fez de host. Foi com muita excelência, assim, obrigado. Sei que vocês gostaram, mas vocês têm que gostar mais de mim, gente. É brincadeira, tá sempre convidado, as portas estão abertas, viu? E que, de fato, essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possível. Essa é a nossa proposta aqui. Obrigada, gente. Até a próxima semana com o Rodolfo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.